Oi, pessoal, estamos iniciando aí a nossa terceira live, né? Assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais essa live, né? Espero que hoje a minha voz fique mais estabilizada um pouco, né? Hoje, como eu prometi, a gente vai falar sobre comportamento verbal, tá? A gente vai falar sobre linguagem, enfim, vai falar sobre a área da fala, da linguagem, tá? Desmistificar algumas coisas. Então, sem muitas delongas, eu vou entrar logo no curso. Hoje eu vou tentar não ficar lendo muito as perguntas e as coisas que vocês vão falando, porque senão a gente não dá andamento, né? Eu vou tentar fazer com que hoje seja um tempo um pouco mais curto, para não cansar muito vocês, também não cansar muito a minha voz, porque amanhã tem mais live, tá? E se der tempo, eu tento responder uma ou duas perguntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o William colocou aqui no slide, o William é produção, tá, gente? Colocou aqui no segundo slide algumas informações importantes, tá? Que ainda tem muita gente perguntando sobre o curso, né? A gente abriu o nosso outro WhatsApp lá, né? Para poder vocês... abrimos esse grupo, né? Do WhatsApp das pessoas interessadas no grupo, mas mesmo assim a gente deixou aqui alguns esclarecimentos, tá? Amanhã a gente vai abrir as vagas durante a live, tá? Lembrando que as pessoas que estão no grupo, nesse grupo de interessados, a gente vai mandar para elas com 2 horas de antecedência. 2 horas, né? Com 2 horas de antecedência, tá? O link das inscrições lá no grupo do WhatsApp dos interessados. Não é o grupo do WhatsApp que vocês estão fazendo parte, não, tá? Que tá todo mundo aqui da live, não. É o grupo só dos interessados do nosso curso ABA 2.0, tá bom? Então, a gente vai estar abrindo com 2 horas de antecedência para vocês estarem lá se inscrevendo no curso. A gente está abrindo com 2 horas de antecedência porque as vagas são limitadas, né, gente? Não dá para não limitar, porque a gente precisa dar um suporte para vocês, né? Então, com vagas limitadas, a gente consegue dar um atendimento aí de mais qualidade para vocês, tá bom? Lembrando que o valor promocional vai ser somente amanhã. Lembra que eu falei com vocês que vai ter um valor promocional do curso para vocês que estão fazendo a live aqui com a gente? Que vocês vão ser a primeira turma desse curso reformulado. Então, vai ser só amanhã, tá? Só para quem estiver se inscrevendo amanhã. Acho que até 11h59, meia-noite de amanhã, a gente vai estar com esse valor promocional, tá? O certificado, gente, é de 180 horas. Tem muita gente perguntando se vai ter certificado, quantas horas são. Do nosso curso, tá? O certificado do curso ABA Fácil 2.0 é de 180 horas. O certificado das lives é de 10 horas. 10 horas, tá? Os 100 primeiros inscritos... gente, olha só, uma novidade aqui, tá? Que a gente pensou aqui em algo, né? Pra estar... além, né, de vocês estarem concorrendo, de vocês estarem conseguindo adquirir o curso, né, não ter chance de perder a vaga, os 100 primeiros inscritos também terão 2 anos de acesso e suporte, tá? Geralmente o curso, a gente libera 1 ano de acesso, tá? Todo mundo que adquirir o curso, todos vocês que adquirirem o curso da gente, vai ter 1 ano de acesso, tá? Vocês podem ficar aí 1 ano tranquilos que vocês vão conseguir acessar o curso. O curso ele tem um cronograma, né? As aulas vão sendo liberadas de acordo com o cronograma. Então, ele vai ter esse cronograma, se eu não me engano, até setembro, até final de setembro, tá? Mas vocês têm aí 1 ano para estar assistindo. E os 100 primeiros inscritos vão ter 2 anos de acesso, tá? Então, durante 2 anos aí vocês vão ter todo o conteúdo do curso e todo o suporte nosso também, tá bom? Agora eu vou dizer para vocês, vou estar liberando aqui para vocês quais vão ser os bônus que a gente vai ter. Tá? A gente vai ter um primeiro bônus especial, que é o curso Brincar Autista, com 40 horas. Esse curso, gente, é super bacana, porque fala sobre brincadeiras específicas para crianças com autismo. Na verdade, sim, são brincadeiras que servem para qualquer criança, mas que são brincadeiras que
facilitam as crianças com autismo, né? São pensadas para elas, tá bom? Então é um curso voltado para isso. É muito legal, muito bacana, principalmente para os professores, tá? O segundo curso vai ser um bônus especial também, que é o curso profissional AT, tá? É um curso de formação em AT, com 80 horas, carga horária de 80 horas esse curso, tá? O primeiro de brincar é 40 e desse é de 80 horas. Lembra que eu falei com vocês durante toda a live sobre o AT, que é muito importante a questão do AT, né? Porque às vezes tem lugares que a gente não pode ir, dependendo por conta da demanda, por conta de muitas coisas, e o AT, como acompanhante terapêutico, ele tem mais acesso, né? Então, vocês ainda vão ter esse curso também de 80 horas, tá? Então, assim, se tiver alguma vaga em algum lugar, em alguma clínica, precisando de acompanhante terapêutico que tenha conhecimento em aba, vocês são os mais eficazes, os mais, né, que vão os mais capacitados para estar fazendo esse curso, tá? Ou melhor, para estar adquirindo essa vaga com esse curso de AT. Então, é mais alguma coisa acrescentando aí para o currículo de vocês, né? E o link do grupo VIP, né, dos interessados. Lá no link do grupo VIP dos interessados, nós vamos estar liberando as ofertas com abertura com 2 horas de antecedência. Isso eu já falei com vocês, e que as vagas são limitadas, eu também já falei com vocês. Lembrando que a questão do curso de AT, gente, assim, existem muitos acompanhantes terapêuticos que às vezes não têm um conhecimento sólido sobre aba, né? Então, assim, vocês fazendo o curso e ganhando o curso de AT, vocês vão ter o curso de AT e mais o conhecimento de aba, né? Então, vai estar agregando bastante, tá? Agora, vamos embora para isso. Os valores serão só mostrados amanhã, tá vendo? Eu respondendo, não tem jeito. Vamos embora e cair para o nosso curso, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre comportamento verbal, né? Eu disse para vocês que vai falar sobre fala, sobre linguagem. E comportamento verbal, gente, é algo que está dentro do ensino de linguagem na aba, desculpa, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, análise do comportamento aplicada, tudo a gente se baseia em comportamento. Então, tudo pra gente é comportamento. Fala é comportamento, linguagem é comportamento, tudo é comportamento. Então, por isso que a gente denomina como comportamento verbal, tá? O comportamento verbal, gente, ele não é a mesma coisa que linguagem vocal, que linguagem falada, tá? A gente precisa saber diferenciar que a linguagem, ela é diferente do falar. A comunicação, ela pode ser dada de várias formas, né? Uma criança, ela pode não falar, mas ela pode saber se comunicar muito bem, tá? As pessoas, a gente mesmo, nós falantes, né? A gente que sabe falar, a gente que consegue falar, domina, fala. A gente também se comunica de outras formas. Por exemplo, o WhatsApp é uma forma de comunicação e a gente não está falando verbalmente, né? A gente não está falando assim através da fala. Nós estamos ali colocando emojis, ou seja, figuras é uma forma de comunicação, né? A gente bota a figurinha do coração, a gente sabe que tá querendo dizer que te amo. A gente bota a figurinha de alguém piscando, de alguém com a linguinha para cá, é porque é uma coisa muito gostosa. Então, não deixa de ser uma forma de se comunicar. Vocês não concordam comigo? As placas de trânsito é uma forma de comunicação, né? A língua brasileira de sinais, a Libra é uma forma de comunicação, né? E eles não falam, gente. Na maioria das vezes, a pessoa que é surda, ela não fala, até porque para falar você precisa ouvir, né? Então, elas não falam. Então, assim, tudo isso é uma forma de comunicação. Então, a gente precisa entender, tirar essa lógica da nossa cabeça que se comunicar é só através da fala. Existem estudos, existem algumas pesquisas que apontam que as crianças, né, que vão nascer com autismo daqui para frente, a maior parte delas não vão falar, não vão conseguir atingir a fala, né? É algo assim que a gente fica chocado, a gente acha algo até triste, né? Porque, poxa, apesar da gente ter outras formas de se comunicar, a forma mais social, assim, da gente estar se comunicando é através da fala. Né? E não falar também acaba se tornando uma espécie de deficiência, vamos colocar assim, né? Mas a gente, como analista do comportamento, a gente entende que todo o suporte que a gente puder dar para a criança dentro da comunicação já é um ganho que a gente está tendo com essa criança, tá? Então, uma coisa importante que eu esqueci de falar é que todo comportamento verbal, toda a área de comunicação, a gente precisa de um mediador, uma outra pessoa. Tá? Então, assim, para se comunicar, a gente precisa de alguém, né? Senão não é comunicação, a gente está falando intrinsecamente com a gente mesmo, né? Então, a gente precisa de uma outra pessoa para estar se comunicando.
Então, se comunicar, comportamento verbal, ele é uma forma de socializar, ele é social, tá? Então, comportamento verbal, ele é social. Vamos passar para o próximo slide. Então, vamos lá, gente. Para Skinner, a linguagem é um comportamento. Existe um livro, gente, de Skinner que fala só sobre comportamento verbal. É muito interessante também vocês estarem adquirindo esse livro. Eu nunca cheguei a ler ele completamente, mas eu já vi algumas partes dele em si. E é bem bacana, tá? Ele explica tudinho, tudo que a gente fala, todos os conceitos que a gente fala sobre comportamento verbal são extraídos desse livro de Skinner, tá bom? Hoje eu vou estar indicando mais um livro para vocês e eu vou tentar amanhã estar fazendo um story de indicação de livros. Então fiquem ligadinhos lá no nosso zap, né, nos nossos stories, que eu vou tentar estar fazendo indicação de livros tanto voltados só para a área de aba, quanto voltados para a área de TEA, tá bom? Então vamos lá, aqui eu botei um esqueminha, né, só para ficar mais visualmente fácil para vocês entenderem, tá? Ó, linguagem é um comportamento, tá? Sempre coloque isso na cabeça de vocês. Tudo na aba é um comportamento, então linguagem também é. A linguagem, ela é aprendida, ela é adquirida, ela é expandida e ela é mantida, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei um esqueminha, gente, que são os esqueminhas dos operantes verbais de Skinner. Para pessoas que não têm muito contato com o mundo da aba, pode achar algumas coisas que eu digo meio que novidade, meio estranhas, né? Mas com o tempo vocês vão se familiarizando com esses termos que a aba utiliza, tá? Peço para vocês lerem artigos, a gente vai estar liberando, eu não sei se já foi liberado os artigos para eles? Já foi liberado, produção, os artigos? Não? Então a gente vai liberar amanhã, tá? Esses artigos, eu separei alguns artigos para vocês, a gente vai estar liberando pelo WhatsApp, tá bom? Pelo grupo do WhatsApp. Então, assim, nesses artigos, se eu não me engano, deve ter alguma coisa falando sobre operantes verbais, mas o que eu quero dizer é que nesses artigos, nesses materiais, tem alguns termos que a gente usa na aba, tá? Então é bom vocês estarem lendo, porque isso fixa, né, para vocês. Então vamos lá, os operantes verbais, a gente chama assim, de operantes verbais, são coisas que a gente vai trabalhar dentro da área de comunicação, dentro da área de comportamento verbal. Toda vez que eu falar comportamento verbal, vocês lembrem de comunicação. E operantes verbais são as áreas que a gente trata dentro da comunicação verbal, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente usa o exemplo do leite, né? Para estar trabalhando com a criança essa parte da comunicação. Então a gente começa. Estou em 2 grupos de WhatsApp e não recebi nada. A gente está mandando lá, tá? Pelo grupo, as coisas. Então vamos lá. Então a gente começa com o ecoico. A gente vai para o tato, para o mando, para a linguagem receptiva e para o intraverbal. Aqui tem uma parte que fala RFCC. Isso aqui quer dizer a linguagem adquirida, né? Eu esqueci propriamente como é que se fala a tradução dessa sigla. Mas, enfim, esse RFCC, eu não coloquei slide aqui, não vou me aprofundar nele, porque é algo um pouco mais complexo, mas isso daqui, na verdade, acaba acontecendo, tá, gente? Se a criança ela se desenvolve bem até chegar na linguagem receptiva e ela consegue alcançar o intraverbal, que é o nosso objetivo, o RFCC já está dentro do intraverbal, tá? Então, vamos lá, para ficar um pouco mais claro. O ecoico é a mesma coisa que imitação, né? A criança, ela sinaliza. No ecoico, é quando a gente vai falar algo e ela vai repetir, é como se fosse uma ecolalia, tá? O tato é quando a criança, ela nomeia, ela consegue nominar. Por quê? Nomear, porque no ecoico ela vai repetir aquilo que a gente fala, somente, é algo sem função. No tato, ela vai nomear, ela vai olhar para aquilo e conseguir dizer o que aquilo é, tá? Ou para figura, enfim. Então, vamos lá. Eu sei que os nomes podem parecer um pouco estranhos, né? Tato para vocês, para mim também era, com certeza, é tato, né? É pegar. Mas dentro da aba, dentro da análise do comportamento, a gente usa tato para nomear, tá? Então, quando a gente está tateando, a gente está nomeando algo. Escrevam isso do lado, anotem, grifem para vocês não esquecerem, tá? Com o tempo, vocês vão pegando. Mando. O que seria mando? Mando é o que o próprio nome diz, tá? Você está pedindo alguma coisa, você está mandando. A gente não costuma mandar, né? Mas assim, você está pedindo algo. Isso seria o mando. Receptiva é uma linguagem receptiva,
tá? É quando você está recebendo aquilo. Aqui está colocando como apontar, mas existem várias formas de a gente trabalhar a linguagem receptiva, a gente vai falar aqui. E o intraverbal seria você responder perguntas. O intraverbal é quando você já consegue ser um comunicador ativo, tá? Quando você já consegue descrever as coisas, enfim. O RFCC, como eu falei, a gente não vai entrar muito profundamente nisso, mas é basicamente assim, por exemplo, estão dizendo aqui que o grupo 11 hoje não recebeu os slides. Dá uma olhadinha aí, tá? A gente vai verificar. Então, vamos lá. O RFCC, gente, a gente não vai entrar profundamente, mas aqui tá dizendo, por exemplo, leite. Recebeu? Ó, o grupo 11 tá na mesma mensagem que a gente mandou, chamando, dizendo que já estávamos ao vivo. Veio que deve ter um linkzinho, provavelmente tá em azul, tá? Hoje a gente mandou até os slides antes, 1 hora antes de começar a live, porque muita gente estava pedindo, né? Para mandar antes, para dar tempo de imprimir, de acompanhar. A gente mandou, tá? E amanhã a gente vai fazer isso também. Então vamos lá. Aqui a gente botou o exemplo do leite. No RFCC, aí tá falando aqui, beber, branco e alimento. No RFCC, a criança precisa ela começar a entender as características daquilo ali. Não adianta somente ela saber nomear, olhar para aquilo e dizer que é leite, ou saber pedir o leite. Não. Ela precisa saber que o leite é branco, que o leite é um alimento, que esse alimento serve para beber, tá bom? Mas foi como eu falei, se ela chega no intraverbal, essa parte ela já conseguiu adquirir, tá? Então vamos passar aqui. Gente, já tem 1h20 de live. Meu Jesus. Vamos lá. Ecoico. O ecoico, como eu já falei... gente, desculpa, é 20 minutos de live. Mas mesmo assim, né? Já pensou bastante tempo. Eu tô ficando doida. Então, vamos lá. O ecoico... Outra pessoa mandou aqui dizendo que o Ozzy não recebeu, não. Manda de novo, pra ficar mais garantido. A gente vai mandar de novo, tá, Márcia? A gente vai estar mandando de novo. Então, vamos lá. O ecoico, gente, é como eu falei, né? Você tá imitando, tá? É uma imitação vocal sem função. Por que ela não tem função? Porque quando a gente está imitando algo, a gente só está repetindo aquela expressão que a gente ouviu alguém falar, a gente não está dando função para ela. Geralmente as crianças que fazem o ECO, que fazem a ecolalia, elas falam aquilo num contexto que não tem muito a ver, tá? Na verdade, assim, o ecoico é um pouco diferente da ecolalia por si só. Lembrando que o ecoico ele é um operante verbal, então a gente usa o ecoico para estar ensinando comunicação verbal para a criança, tá? Ele é o primeiro, ele é a base da comunicação verbal. Por quê? Porque existem crianças que elas nem repetem a fala, elas só balbuciam ou de repente nem isso. Então a gente tenta começar a ensinar para que ela repita sua fala, mesmo que seja sem função, para que ela comece essa gesticulação, comece a liberar essa fala, tá? Então, é repetir somente o que foi ouvido, é sem função. Existe também, gente, o ecoico imediato e o ecoico tardio. Eu também falei isso com vocês ontem, se eu não me engano. No ecoico imediato, a criança, ela escuta aquilo e ela repete imediatamente o que ela escutou. No ecoico tardio, quem trabalha com TEA, quem tem contato com crianças com TEA, pais de TEA, enfim, você que é TEA, né? A gente, de repente, já teve algum contato com pessoas com TEA que, de repente, falam algo assim, sem contexto, que você não entende. Fala uma frase, alguma coisa do nada, e ela fica repetindo aquilo. Fala, meu Deus, o que ela está querendo dizer com isso? Primeiro, isso significa que é sem função, porque não tem sentido. E segundo, ela está fazendo isso porque ela já ouviu em algum momento aquilo. Geralmente, crianças fazem muito isso com cenas com palavras que elas escutaram em filme, em desenhos, tá? Ou alguém falando. Ela pega aquilo ali e começa a repetir. Esse é o ecoico tardio, quando ela escutou em algum momento e depois ela repetiu. O ecoico imediato é quando a gente fala e ela repete, ou quando ela ouve em algum lugar e ela já repete imediatamente. No ABA, quando a gente está aplicando o comportamento verbal, a gente costuma fazer, é mais usual a gente fazer o ecoico imediato, tá? A gente trabalha com o ecoico imediato, que a gente falou e ela repetiu. Tá bom? Precisa ser uma reprodução ponto a ponto. O que seria isso? Ela precisa responder, ela precisa repetir exatamente aquilo que você falou. Não pode ser só uma parte, tá bom? Ela pode repetir frases,
palavras, tá? Ou outros estímulos verbais que ela escutou, tá bom? É algo comum para todos os falantes no discurso cotidiano. A gente faz isso, né, gente? A gente escuta, às vezes, as coisas e a gente sai falando. Vamos lá. A habilidade de ecoar formas e palavras alheias é essencial para o desenvolvimento da linguagem. Sim, né? Eu acho que já falei um pouco sobre isso. É como se fosse a base, né? A gente precisa aprender a nomear sem dicas, tá? A gente precisa aprender a falar as coisas, a gente precisa aprender a repetir as coisas, tá? Esse é o intuito do ecoico como um operante verbal. O repertório ecoico é nomear sem a dica ecoica. Não, desculpa, gente, eu fui ler o de baixo e li o de cima. O repertório ecoico é muito importante para ensinar linguagem a crianças com atrasos de linguagem e desempenha papel crucial no processo de ensino de habilidades verbais mais complexas, tá? Para ela desenvolver uma habilidade verbal mais complexa, ela precisa saber ecoar, tá? Ela precisa ter o inicial, a base, que é repetir o que você fala. Comece o treino do ecoico pedindo para a criança imitar sons ou balbucios que ela já imita ou alguma coisa que ela já conheça, tá? E é legal também que a gente peça, que a gente passe pela imitação de vogais também, tá? Primeiro a gente começa pedindo para ela imitar alguns balbucios. Às vezes até alguns balbucios que ela já faça. Ou então algumas palavras que ela já conheça, né? Que ela já está acostumada a ecoar. A gente começa assim. Depois a gente vai aumentando até que a gente chega a ecoar vogais, consoantes, palavras, frases, tá? A gente começa e depois a gente chega em uma grande generalização. A gente começa pequeno com coisas que ela conhece e depois a gente vai chegar numa grande generalização. Palavras, frases, como eu já falei, tá? Ah, tá bom. Legal. Então vamos lá. Pré-requisito. Pré-requisitos para o ensino do ecoico. Prestem atenção que aqui são alguns pré-requisitos que a criança precisa ter para você começar a ensinar o ecoico para ela. Ela precisa saber imitação generalizada, tá? A gente falou um pouco sobre imitação na aula de ontem. Você que está chegando aqui hoje, que ainda não assistiu as nossas aulas anteriores, nós já tivemos 2 lives, tá? Segunda e terça-feira. É super importante que você assista essas lives. Elas vão ficar gravadas por uma semana. Por quê? Pode existir coisas que eu fale aqui que vocês fiquem um pouco perdidos, né? Porque eu já falei nas outras 2 lives. Então vai, assista as outras 2 lives também, tá? Para vocês ficarem por dentro de tudo. Então vamos lá. Ela precisa já ter sido trabalhado com ela o ensino de imitação generalizada. Dificilmente, gente, a gente vai começar já com o ensino de operantes verbais, tá? Com o ensino de comportamento verbal, dificilmente. Só se a criança ela já é desenvolvida em todas as áreas e o problema dela é só a linguagem, é só a parte de comportamento verbal. Aí tudo bem, tá? Mas dificilmente. Até porque, gente, a área da linguagem, a área da comunicação, ela é muito voltada para o fono, né? Aqui eu tô falando com vocês coisas que a gente utiliza na análise do comportamento, tá? Mas existem algumas coisas mais profundas que só o fono vai poder trabalhar. Então, muitas vezes, na área da comunicação e linguagem, a gente trabalha em conjunto com o fono. O analista do comportamento, ele indica essa criança para estar fazendo uma terapia com o fono, né? E aí a gente trabalha em conjunto, tá? E você que é fono, que está assistindo, vai ser ótimo. Porque você vai estar matando 2 coelhos na cajadada só, como dizem por aí, né? Você já vai ter o conhecimento de aba e você já pode estar aplicando alguns princípios dentro da sua prática profissional de fono, tá? Então, vamos lá. Outro pré-requisito, gente, é o contato visual. A criança, ela precisa ter um contato visual antes da gente desenvolver linguagem com ela. O que seria contato visual? Contato visual eu não falei muito com vocês, porque já entra mesmo na parte de aplicação, né? Das partes, das habilidades que a gente aplica. Então, o contato visual é quando a criança ela consegue manter um contato para você. Geralmente, pessoas que com aba, na maioria das vezes, elas não conseguem ter o contato visual, olhar no seu olho, né? Elas desviam o foco. Alguns adultos autistas, eles até conseguem falar olhando para você e tal, mas na maioria das vezes, ele não vai estar olhando diretamente para você, ele vai estar desviando o foco, vai estar desviando o olhar e a atenção, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso com as nossas crianças. Existem algumas dicas bem interessantes de trabalhar contato visual, mas infelizmente não vai dar tempo para eu passar aqui para vocês. Mas no nosso curso tem tudo lá bem explicadinho, bem esmiuçado para vocês, tá bom?
Então vamos lá, atenção compartilhada, a criança precisa ter uma atenção compartilhada, ter essa habilidade já, né, com ela, e o controle instrucional. Agora, nós vamos passar para a parte do tato. Então vamos lá, nós já falamos sobre o egóico, que é um operante verbal, né? Vamos recapitular. Dentro do comportamento verbal, que é o que a gente está estudando hoje, nós temos os operantes verbais, que são as coisas que a gente vai trabalhar. Deixa eu só beber uma água, gente. Não, aba não é só para autismo moderado e severo, tá? Aba também é para autistas leves. É porque é aquilo. Existem os autistas leves, eles vão ter algumas outras especificidades, algumas outras dificuldades, tá? Que a gente também vai trabalhar, dificuldades mais simples. Pelo contrário, vai ser até mais fácil a gente desenvolver com eles, tá? Mas é também para autista moderado e severo. Pode englobar qualquer nível de autismo, tá? Isso não tem nada a ver. Foi como eu falei no início, antes da gente começar a aplicação da aba, a gente precisa a gente precisa fazer avaliações, né? E existem protocolos de avaliação, tá? Na maioria das vezes, um bom analista do comportamento, ele utiliza protocolos. Então, existe protocolo de avaliação e existe protocolo de intervenção. No protocolo de avaliação, a gente vai fazer toda a avaliação da criança para saber o que a gente precisa trabalhar com ela, tá? É porque, no momento, eu não sei aonde eu coloquei as minhas folhas de avaliação de VibMap. Eu vou tentar ver se eu acho e mostrar pelo menos a folha para vocês terem uma noção. Começou, gente. No curso, eu mostro bonitinho para vocês as folhas ali. Lembrando que o nosso curso não é de VibMap, tá, gente? É um curso de aba. Mas como o VibMap faz parte, né? Eu explico algumas coisinhas, dou uma pincelada. Mas no curso fica mais fácil de vocês entenderem, mas eu vou tentar trazer. Então, eu coloco lá nos stories, tá? Para vocês estarem vendo como são as folhas. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a gente tem uma base, né? Que é o comportamento verbal que a gente está estudando. E ali dentro tem os operantes verbais. Que a gente vai trabalhar a fala, né? A comunicação dentro desses operantes verbais. O primeiro é o ecóico, que é a capacidade da criança de imitar aquilo que você fala, tá? Lembrando que o ecóico, ele não tem função, é só mesmo uma imitação da fala. O segundo seria o tato, tá? O tato, ela é a parte da linguagem que o falante nomeia as coisas. Foi o que eu falei com vocês, né? Não só o falante, tá, gente? Na maioria das vezes é o falante, né? Porque para nomear a gente precisa falar. Mas no tato a gente também pode trabalhar com apontar, tá? O ensino, naquele livro que eu indiquei para vocês ontem, o ensino de habilidades, habilidades básicas para pessoas com autismo, ele fala muito sobre isso também, sobre o apontar, tá? Então, vamos lá. No tato, a pessoa vai nomear ou apontar coisas, ações, atributos, tá? E por aí vai. No ambiente físico e imediato, tá? Vai ser no ambiente que ela tiver e vai ser imediato, tá bom? Então, vamos lá. O falante, ele tem contato direto com os estímulos não verbais, né? Ou seja, o falante, né? A criança que está ali aprendendo, ela tem contato direto com os estímulos não verbais, tá? Na parte do tato, a gente não pode fazer estímulo verbal com ela, porque a gente está ensinando ela a nomear, tá? Então, a gente não pode falar aquilo ali. A nossa dica não vai ser falar aquilo ali. Ela que vai nomear sobre aquilo, ela que vai apontar, tá? Ela precisa ter contato com o ambiente físico, já falei, né? A gente tem que começar, gente, com palavras que ela saiba ecoar, porque aí vai ser mais fácil, né? Então vamos lá, a gente já passou pela parte do ecoico, ela já aprendeu a ecoar palavras, então a gente começa nomeando essas palavras que ela aprendeu a ecoar. Por exemplo, ela aprendeu a ecoar copo, então você vai nomear, vai fazer com que ela tateie, né? Com que ela nomeie copo,
tá bom? Que é uma palavra que ela já está acostumada com essa palavra, já está familiarizada com essa palavra, tá? E é recomendado que a gente inicie com itens de interesse da criança, tá bom? Provavelmente, o item que ela já sabe ecoar também vai ser itens de interesse dela, tá? Porque aí fica mais fácil pra gente trabalhar com a criança, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu botei uma citação de Skinner, né? Sobre o tato, que tá no livro dele, né? Tatear consiste em nomear ou descrever objetos, lugares, ações e sentimentos. Desenvolver essa habilidade permite que a criança estabeleça relações entre nomes e os próprios eventos a que se referem, tá? Aqui eu botei, né, um exemplo para vocês, uma criancinha tateando casa, né, nomeando a figura que ela tá vendo da casa. Agora nós vamos passar para o mando. Então, já falamos sobre o ecoico, né, que é a habilidade de ecoar, da criança repetir aquilo que a gente fala. Falamos sobre o mando, que é a habilidade dela nomear as coisas, né, apontar para as coisas. E agora a gente vai falar sobre o mando, que é a habilidade dela pedir as coisas, tá? O mando, ele faz parte da linguagem, né, assim como os outros operantes. E a pessoa, ela declara, exige ou sugere aquilo que ela quer, tá? Vamos lá. Aquilo que ela quer ou aquilo que ela precisa, né? O mando também pode ser emitido para remover um item ou atividade indesejável. Sim, né? A gente trabalha tanto com a parte de mando em que ela vai pedir por algo, né? Ou a parte de mando que ela também vai falar algo indesejável, sabe? Ela vai falar para remover, para tirar, tá bom? Por isso a gente fala às vezes mandar também, né? Tem a parte de pedir e a parte de mandar dentro do mando, tá? O mando é o único tipo de comportamento verbal que beneficia diretamente o falante. Por que o mando é o único tipo que beneficia diretamente? Porque não é uma comunicação, é uma comunicação, né? Mas na verdade está beneficiando ele, porque ele está recebendo aquilo que ele está pedindo, ou ele está tirando aquilo que está incomodando ele, aquilo que ele não gosta, tá? Vamos lá, a gente vai continuar no mando, né? Os mandos, eles são pouco importantes para, ou melhor, os mandos são muito importantes para o desenvolvimento inicial da linguagem e para as intervenções verbais cotidianas da criança com outras pessoas, sendo o primeiro tipo de comunicação adquirida. Por que o primeiro tipo de comunicação adquirida? Né? Porque ela está conseguindo interagir, tá? O mando é o primeiro operante verbal que ela consegue verdadeiramente interagir com o outro. Porque no primeiro, que é o ecoico, ela está simplesmente repetindo o que você fala. No tato, ela vai estar tateando, ela vai estar nomeando aquelas coisas, mas nem por isso ela está interagindo com você, né? Ela está tendo uma comunicação, mas a parte de interação mesmo verbal, a gente começa no mando. Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Ele é muito importante, né? Para desenvolver inicial a linguagem, né? O desenvolvimento inicial da linguagem. Por quê? Justamente por essa comunicação, essa troca de comunicação que ela está tendo com outra pessoa, tá? Então, vamos lá. Emitir mando fortalece o comportamento verbal da criança porque satisfaz uma necessidade imediata, né? E ajuda a diminuir comportamentos inadequados. Sim, isso é muito importante. Por quê? Muitas das vezes a criança ela não sabe se comunicar. E justamente por isso que gera esse comportamento inadequado dela, por essa falta de comunicação. Tá? Então, com o mando, ela vai saber dizer, né, quando ela não quer ou quando ela quer alguma coisa. Então, muitas das vezes, quando ela bate em alguém para dizer que ela não quer aquilo, ou quando ela bate em alguém para chamar atenção ou para dizer o que ela quer, né, a gente vai conseguir retirar esse comportamento inadequado dela através do ensino do mando, do operante verbal do mando. Tá? A mesma coisa são crianças que se jogam no chão, que fazem aquela coisa que a gente rotula como birra, né? Muitas das vezes ela está fazendo isso porque ela quer alguma coisa, ou porque ela está sentindo alguma coisa. A gente consegue retirar isso explicando o mando para ela, tá? Fazendo com que ela aprenda esse operante verbal. Na verdade, a gente faz isso até com crianças neurotípicas, né? Só que sem a gente perceber que a gente está fazendo. Quando a gente ensina o nosso filho, a diferença também é que as crianças neurotípicas aprendem isso mais rápido, aprendem às vezes só por observar.
né? Mas quando a gente ensina o nosso filho lá no mercado, quando ele se joga no chão querendo alguma coisa, que a gente ensina para ele que não pode, ensina que ele tem que pedir, pedindo ele vai ganhar e tudo mais, a gente está ensinando um mando para ele. Nada mais é do que ensinar um mando, tá bom? Então vamos para o próximo slide, né? Crianças que não vocalizam podem utilizar o apontar, tá? No mando também. Ela também pode utilizar apontar para representar o mando. Fica um pouco mais difícil, mas esse apontar, quando a gente fala no mando, geralmente é quando a criança utiliza o PEX. Eu já vou explicar já para vocês sobre o PEX. Eu acredito que quem já ouviu falar sobre aba, já estudou um pouco mais sobre aba, já ouviu falar sobre o PEX, eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? Então, no PEX, a criança ela consegue se comunicar através de figuras, tá? O PEX ele é mais utilizado para crianças não verbais, crianças que não falam ou que não vão atingir ou não atingem a fala. Mas ele também pode ser utilizado para crianças que têm dificuldade de falar, crianças que falam, emitem som, vocalização, mas têm dificuldade na sua comunicação. Ele também pode ser utilizado, tá? Então, no PEX, a criança ela aponta dizendo o que ela quer ou dizendo o que ela não quer, tá bom? Tá, então vamos lá. O mando é naturalmente reforçador. Sim, geralmente no mando a gente não utiliza outro reforçador, tá, gente? O reforçador da criança vai ser aquilo que ela pediu, vai ser o mando que ela fez, tá bom? Assim como é no ensino naturalístico, né, que eu falei que a gente não usa reforçadores, os reforçadores que a gente usa é o próprio estímulo da criança ali, no mando também. Na maioria das vezes vai ser isso. Porque se ela tá pedindo aquilo, é sinal que ela quer, é sinal que aquilo vai ser um reforçador para ela, tá bom? Crie situações para o mando acontecer, tá? Estado de privação ou situação aversiva. Gente, a gente pode colocar pacotes de biscoito em lugares altos, tá? Trocar a senha do celular, deixar a criança um tempo sem brincar, ou deixar determinado brinquedo que ela goste muito em lugar que não seja muito acessível. Crie situações para isso acontecer. Porque às vezes você está ensinando o mando para a criança, mas você não incitou essa comunicação para ela, tá? Às vezes você trabalha o mando com a criança só por meio de figuras, né? No VibMap mesmo tem uma parte lá que fala das figuras, porque existem 3 níveis no VibMap, né? Que é o protocolo de avaliação. Mas a gente precisa também trabalhar coisas concretas. Quem é psicopedagogo e quem é pedagogo vai entender muito bem o que eu tô falando. Crianças pequenas, principalmente crianças pequenas, elas têm a necessidade de trabalhar, de aprender com coisas concretas, tá? Você ensinar para ela algo escrevendo é muito diferente do que você ensinar o concreto, né? Ensina para a criança que o B é B de bola, para ela pintar a bolinha é uma coisa. Agora, mostra a bola para a criança, faz ela brincar com a bola, estimula ela. Quando ela estiver aprendendo, por exemplo, a cor amarela, minha filha ela tem 4 anos. Ela entrou na escola com 2. Quando ela foi aprender a cor amarela, que foi a primeira cor que ela aprendeu, foi muito interessante. Na época eu ainda nem estava assim tão envolvida assim, né? Já estudava sobre os assuntos, mas não estava tão envolvida. Foi muito interessante porque num dia ela veio com uma cordinha amarela amarrada no pulso. No outro dia ela tirou foto com um fundo assim, uma porta amarela. No outro dia ela veio com um balão amarelo representando um patinho, sabe? Então assim, as professoras, tudo que ela pintava naquele dia era de amarelo. E aí eu, né, como tô mais acostumada, tô mais envolvida com essa área da educação, eu pesquei logo isso. O que eu comecei a fazer também? Tudo assim dentro de casa, eu tentava estimular mais a cor amarela para ela. Porque aquilo reforçou ela, condicionou ela a aprender a cor amarela, tá? Então, assim, é bom que vocês façam isso, né? Estimulem os seus alunos. Então, que os professores fizeram? Por que os professores fizeram isso com ela? Para estimular, lógico, para ela gravar na mente, mas também para se tornar concreto, né? Como que você torna concreto uma cor? Dessa forma, né? Então é muito interessante que vocês façam isso também na aprendizagem. Usa figura? Usa, pode usar e abusar das figuras, né? Mas vocês precisam utilizar também materiais completos. Eu tô vendo aqui que as pessoas estão falando do lúdico. Sim, né? Tudo que a gente for fazer com criança, mesmo dentro da aba, tem que ser de forma lúdica, tá, gente? Lembrando que o lúdico é diferente de infantilizado, mas isso aí é um papo para outro momento, não é para agora, né? Então, lembrando que a gente precisa criar momentos para que a criança se estimule a exercitar o operante verbal do mando, tá?
Continuando aqui, selecione palavras que demandem uma resposta verbal curta e fácil para crianças verbais, ou sinais que sejam icônicos para crianças que sinalizem, tá? Então vamos lá, a gente precisa começar, lembrando que aqui é o início, tá? O início da atuação. A gente precisa começar, assim, é importante, é recomendável que a gente comece com palavras curtas e fáceis para as crianças. Ah, Gi, mas e quem é um autista mais leve, que já passou dessa fase? Aí a gente vai entender, porque a gente vai fazer a avaliação dele, a gente vai saber em que nível ele tá e a gente vai trabalhar de acordo com o nível dele, tá bom? Mas a gente geralmente fala o que é mais global, o que é mais universal. Então, o mais correto, o mais usual é a gente começar com palavras curtas e fáceis. E para crianças que não são verbais, a gente tem que utilizar sinais icônicos. O que seriam sinais icônicos? Né? São aqueles sinais que se parecem verdadeiramente com o objeto, tá bom? Ou então ensinar ele a apontar mesmo para aquele objeto, tá? Escolha palavras que sejam relevantes para a vida cotidiana, coisas que a criança vê e usa frequentemente. Depois, é óbvio que a gente vai generalizar esse ensino, vai usar palavras que ela não usa tanto, ou palavras não, desculpa, perdão. Coisas que ela não vê tanto, né? Porque a gente precisa generalizar. Como eu falei, a aba a gente está ensinando essa criança para ser independente, para ter autonomia. Então, tudo a gente precisa focar a generalização. Mas no início da aplicação, no início, né, que você está ali aplicando o aba com a criança, dentro do operante verbal mando, a gente precisa começar utilizando coisas que estejam dentro do cotidiano dela, coisas que ela goste, por exemplo, brinquedos que ela tenha, tá bom? Para se tornar mais fácil. Lembra da aprendizagem sem erro? A gente nunca quer incitar o erro da criança. A gente nunca quer ver qual o erro da criança. Não, a gente quer ver qual o acerto, né? Até porque a parte de não ajudar, a parte de ver o erro da criança, é na parte lá quando a gente vai fazer a avaliação. Aqui a gente já está querendo fazer com que a criança acerte, tá bom? Selecione palavras de diferentes categorias. Comida, brinquedos e vídeos. Né? Aqui são exemplos. Diferentes categorias, né? Primeiro você seleciona uma comida, mostra para ela uma figura da comida, depois a gente vai para o brinquedo, depois a gente vai para vídeos, tá bom? Não escolha palavras ou sinais que soem ou sejam muito parecidos, tipo bola e bota. Tá, gente? Não faz isso, porque isso pode confundir a criança e levar ela ao erro. E não é isso que a gente quer, tá? Deixa bem claro para a criança o que ela precisa. Porque você fazendo isso vai estar confundindo ela, tá bom? Às vezes a gente faz isso, né, para saber, vou testar, ver se a criança sabe mesmo. Não, deixa isso bem mais lá para frente, ou então nem precisa testar dessa forma, tá? Evite palavras que possam ser aversivas para a criança. Aqui a gente botou um exemplo de cama e banheiro, né, porque geralmente a criança não gosta de tomar banho, né, assim, não gosta no sentido não que seja porca, mas porque não gosta mesmo, né, a criança não gosta, porque vai parar de fazer suas atividades para tomar o banho. E cama também, né, às vezes a criança não gosta da hora de dormir. Mas pode ser outras coisas também. Aí você vai depender da sua criança. Você precisa conhecer a sua criança, tá? Gente, olha só. Dá o like lá no vídeo. Ó, tá vendo aqui? O chat tá rolando aqui. Quem tiver no celular, tá? O chat tá rolando. Vocês vão fechar o chat que não fecha a aula, tá bom? E aí curte aqui, ó. Deixa seu like, tá? E se quiser, pode compartilhar também com as outras pessoas, tá bom? Se quiser, não, gente, compartilha. Tá sendo interessante para vocês? Tá sendo relevante? Vocês estão aprendendo? Vai lá, compartilha, ó. Compartilhar, tá bom? E aqui também vocês podem se inscrever no nosso canal. A gente vai tentar, depois que a gente acabar... Isso, aí se vocês quiserem voltar pro chat, tá? Vocês clicam no chat de novo. Deixa eu ver como é que é, gente, que até eu sou meio confusa nisso. Onde tá, gente? Aqui, ó, chat ao vivo, aí volta, tá? Então, vamos lá. Gente, se inscreve no canal, tá? A gente não tem muitos vídeos lá, mas depois que acabar essas lives aqui, a gente vai tentar colocar bastante vídeo lá. Tipo, um vídeo por semana, enfim. Os vídeos vão ser vídeos de conteúdo, tá, gente? Conteúdo sobre aba, conteúdo sobre TEA. Eu vou deixar também algumas vezes, a gente vai deixar na caixinha de perguntas do Instagram, ou até mesmo lá embaixo aí no YouTube,
perguntando quais são os vídeos que vocês querem, as sugestões de vídeo, tá? Pra gente saber o que vocês mais querem que a gente esteja falando. Lá no nosso Instagram também tem alguns posts, tá bom? Eu vi que algumas pessoas me seguiram no meu Instagram profissional, no @Giliane Gomes, mas assim, ele tá um pouquinho parado, né? Até porque eu tô voltada muito pro curso. A gente tava bolando esse curso novo pra vocês, montando toda a estrutura, conteúdo, enfim, demanda muito tempo, muito estudo, né, gente? Eu ainda estudo, eu ainda me especializo. Então, assim, tá um pouco parado, mas eu também vou tentar estar alimentando lá o meu Instagram, tá bom? Pra quem estiver me seguindo, quem quiser, tá? Mas o foco é o Aprenda Autismo, tá bom? Que é onde a gente bota as coisas sobre IABA. Então, vamos lá. O intraverbal. Agora a gente vai entrar no intraverbal, tá? A gente já passou pelo ecoico, né? Que é quando a gente fala e a criança, ela repete sem função. A gente já passou pelo tato, né? Que é quando a criança, ela... Lembrando que tato é igual a nomear, tá? Coloquem isso aí do lado. Marquem isso, né? Escrevam isso e marquem para vocês não esquecerem. Então, o tato é quando a criança ela nomeia algo, por exemplo, ela vê o copo, ela sabe dizer que é copo, ela aponta, né, dizendo que é um copo. E a gente tem também o mando, né? Que é quando a gente nomeia, quando a criança nomeia alguma coisa que ela quer. Nomeia não, desculpa, gente, nomear no tato, porque eu tava falando do tato. É quando a criança, ela pede algo que ela quer. É o mando, tá? Ela pede ou ela também retira, né? Serve tanto para aquilo que ela quer quanto para situações aversivas, tá? Então, vamos lá. O intraverbal, né? O intraverbal, gente, é ouvir e interagir com a fala das pessoas, tá? Então você escuta e você interage. É uma forma maior ainda de comunicação. É quando você está se comunicando, interagindo com as pessoas, tá? Nós estamos a todo momento dialogando, né? Isso a gente faz a todo momento. Interpretando, cantando, respondendo perguntas, tá? Isso tudo é um comportamento intraverbal. Então, o comportamento intraverbal é um comportamento realmente de comunicação, tá bom? É quando a gente está dialogando com alguém. Tá? A resposta verbal ela pode ser tanto vocal quanto motora. Lembra que eu falei para vocês que comportamento verbal é diferente de linguagem, é diferente de fala, né? Comportamento verbal não é sinônimo de fala. Pode ser a fala, mas assim também pode ser com crianças que não falam, não desenvolvem a fala, tá? Então, o comportamento intraverbal, operante intraverbal, ele pode ser tanto vocal quanto motor, tá? O repertório intraverbal, ele facilita a aquisição de outros comportamentos não verbais e prepara o falante para responder rapidamente às palavras e sentenças. Isso exerce um papel fundamental para que uma conversa continue, tá? Então, no intraverbal, a criança ela já sabe responder rapidamente aquilo que você fala, aquilo que você pergunta, ela interage com você, tá? É quando a criança ela tem um repertório muito maior na fala ou na escrita. Vamos lá, crianças típicas começam a adquirir comportamento intraverbal após a aquisição consistente de mando, status e repertórios de ouvinte. Lembra que eu falei com vocês que as crianças neurotípicas, a gente também ensina mando para elas, né? Elas também começam a aprender a tatear, a nomear as coisas. Ela vê o cachorrinho, ela fala uau, ela fala cachorro, né? Ela tá tateando, ela tá nomeando aquilo. Então, para as crianças ouvintes chegarem, crianças neurotípicas e crianças ouvintes, né, chegarem a esse comportamento intraverbal de se comunicar, elas precisam passar pelo tato e pelo mando também, tá? As crianças ouvintes, mesmo com TEA, e as crianças neurotípicas também. No intraverbal, as perguntas são respondidas pela criança, por isso tem a complexidade de uma linguagem bem desenvolvida. Lembra que eu falei para vocês que é um pouco mais complexo? Elas têm uma gama maior, um repertório maior de tanto de escrita quanto de fala, tá? Porque elas precisam estar ali interagindo com você no meio de uma comunicação, tá bom? É importante começar com perguntas simples e de coisa da rotina da criança. Por exemplo, você ficou com sono hoje? Você dormiu? Sabe? Coisas simples, né? Que a criança vai interagindo com você e da rotina dela, tá bom?
É importante que a criança já tenha aprendido a ecoar, pois poderá ser utilizado como uma ajuda, uma dica. Sim, tá? Aqui a gente usa o ecoico como ajuda, né? A criança, ela vai querer falar alguma coisa, você vê que ela não tá conseguindo e você usa o ecoico, ela vai imitar aquilo que você fala, tá bom? Então, vamos lá. Comunicação alternativa, tá, gente? Agora a gente vai falar, a gente falou sobre o intraverbal. Aqui, nessa parte, a gente já falou sobre todos os operantes verbais, tá? O ecoico, o tato, o mando e o intraverbal, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que o RFCC, ele, para você chegar nele, quando você atinge aquela categoria ali, é porque você já passou pelas outras? Então, quando você chega no intraverbal, você já sabe. Você sabe dizer que o leite é leite, que ele é branco, né? Já é uma característica de ensino do intraverbal, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai passar para comunicação alternativa. O que acontece? A comunicação alternativa é uma forma da gente estar, como o próprio nome diz, é uma alternativa da gente estar ensinando essa comunicação para a criança. Tá? Foi como eu falei, tanto para crianças que não atingem a fala ou não irão atingir, quanto para crianças que desenvolveram, mas não desenvolveram uma fala tão funcional assim, tá? Ela envolve todas as áreas da comunicação, tá bom? E refere-se a todas as formas de comunicação que possam substituir ou complementar a fala. Como eu falei, ela substitui ou ela complementa. Tá? Várias são as formas utilizadas para a comunicação alternativa. Então, na comunicação alternativa, a gente pode fazer valer, né, os usos de figuras, de fotos, de algumas palavras que ela já conheça, ou de sistemas específicos que a gente utilizou aqui como exemplo, o PECS. Tá? Existem outros sistemas, tá, gente? Hoje em dia existem até sistemas digitais, né? Que a gente utiliza no tablet, no computador, enfim. Tem crianças que utilizam no celular. Mas ainda assim, o PECS é o que dá mais resultado e é o que a gente mais utiliza, tá bom? A gente também tem algumas plataformas, né? Que a gente pode ter essas informações, né? Do PECS, enfim. Mas eu vou estar falando isso mais pra frente com vocês. Então vamos lá, as pistas visuais são muito importantes, mesmo para aqueles que falam, pois irá motivar o desenvolvimento da fala e o ensino dos operantes verbais, tá? Lembra que eu falei para vocês, se não me engano, acho que foi na primeira ou na segunda aula, que os autistas, eles são muito visuais. Isso acontece por algo neurológico mesmo, que a parte da visão deles no cérebro ela é ativada primeiro. Então eles são muito visuais. Então a gente utiliza muito de figuras, né, para trabalhar com crianças autistas, tá? Então, a gente pode estar utilizando isso para estar motivando. Então, é muito importante, tá? Vamos lá. Agora a gente vai entrar no PECS, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o PECS. Eu tentei, gente, botar assim da forma mais esmiuçada possível. Eu tentei fazer aqui de uma forma que ficasse muito fácil para que vocês entendessem, tá? E que vocês realmente conseguissem entender essa forma de comunicação alternativa que é tão bacana, que ajuda tantas crianças, tá? Muitas das vezes a gente fica muito afoito, muito ansioso para fazer com que a criança TEA fale, né? Eu recebi várias perguntas me perguntando sobre isso. Recebi até perguntas de pessoas perguntando se crianças com 2 anos que ainda não falam, se isso é normal, se pode estimular e tudo mais. Gente, crianças que tenham 2 anos e que ainda não atingiram a fala, isso acontece até com crianças neurotípicas, tá? Isso não tem muito a ver. Isso vai muito do desenvolvimento da criança. Por exemplo, crianças que têm irmãos mais velhos desenvolvem a fala primeiro do que crianças que não têm irmãos, tá? Quando você fala muito com a sua criança, quando você conversa muito com a sua criança, por mais que ela seja um bebê, que ela não vai te responder, mas aquilo estimula a fala dela. Os fonos estão aí, vão poder dizer se eu estou falando a coisa correta, né? Por quê? Elas estão vendo a nossa gesticulação, elas estão ouvindo, aquilo estimula até a parte cerebral delas, né? E faz com que elas desenvolvam essa fala primeiro. Coloca uma criança dentro de um ambiente que ninguém fale. Por exemplo, uma criança que ela nasce e os pais dela são surdos ou são só mudos e eles não se comunicam em casa. E eles também não saem muito com essa criança, ficam mais dentro de casa. Vamos botar aí na época da pandemia, né? Crianças que nasceram de pais surdos ou
ou né, surdos, porque na maioria das vezes o surdo ele não fala, né, não consegue desenvolver a fala, ou pais mudos e ficaram ali dentro, presas durante 2 anos, 1 ano. Você acha que essa criança com 2 anos ela já vai ter desenvolvido a fala? Obviamente que não, né? Lógico, eu não tô querendo dizer que filhos de pais mudos ou pais surdos não vão desenvolver a fala. Desenvolve porque eu conheço, né, filhos de pais assim, e eles falam bem. Mas eu tô querendo dizer assim, que a questão de desenvolver a fala tardiamente, isso é muito relativo, tá? E principalmente de acordo com TEA, né? Principalmente assim, falando de TEA, é um pouco mais demorado, né? A gente espera aí que uma criança com TEA, até uns 6 anos mais ou menos, ela tá desenvolvendo a fala dela, tá? Passando disso, já fica um pouco mais complicado. Mas vocês precisam entender que existem crianças com TEA que não vão desenvolver a fala, tá? Que não conseguem. Mas a gente pode estar estimulando a todo momento, tá bom? Ou vão conseguir, mas não vão ter uma comunicação, não vão ter uma fala funcional. Então, o PECS pode ajudar muito, tá? Muita gente tem preconceito com PECS ou com alguma comunicação alternativa porque diz que a gente não estimula a criança a falar. Muita gente diz que o analista do comportamento não estimula a fala da criança com autismo. É mentira, gente. A gente estimula sim, tá? Lógico que a gente quer que a criança fale, que a criança desenvolva a fala. Mas é o que eu falei para vocês no início da aula. O analista do comportamento, ele não é fonoaudiólogo. O analista do comportamento, ele estuda comportamento, ele não estuda a fala propriamente dita, tá? O melhor profissional para dominar todas as coisas da fala é o fono, tá? Então, por isso que a gente trabalha ali, ó, paralelo, conjunto com o fono. Chegou uma criança para você, é autista, não fala, tem problema no desenvolvimento da fala, você vai encaminhar para um fono também. Ou se ela chegou encaminhada de um médico, provavelmente você vai ver lá que no encaminhamento dela também tem fono, tá bom? Então, vamos lá. O PECS, tá? Vamos falar sobre o PECS. O PECS ele é um sistema único de comunicação alternativa e ou aumentativa, né? Já deu para entender o que é o sistema de comunicação aumentativa, né? Que é quando a criança tem uma fala que não é funcional ou uma fala que ainda não está desenvolvida, a gente usa para estar aumentando essa fala, para estar ajudando a ela se comunicar melhor, já que a fala dela não é tão funcional, tá bom? O protocolo de ensino do PECS ele é baseado no livro de Skinner, Comportamento Verbal, né? E em ABA, lógico, e nos preceitos de ABA, né? Nos conceitos de ABA. Como eu falei para vocês, né? O livro de Skinner, Comportamento Verbal. O principal objetivo do PECS é ensinar comunicação funcional, foi o que eu falei para vocês aqui a todo momento, né? Às vezes a criança fala, mas não é uma fala funcional, não é uma comunicação funcional. Às vezes o pai e a mãe até entendem, gente. É igual quando eu tenho uma pessoa muito querida, né, minha, que ela é mãe de uma pessoa, o filho dela é surdo. Não é que ele seja mudo, mas na maioria das vezes a pessoa, quando ela é surda, ela não consegue desenvolver a fala. E ela entendia super bem o que ele queria, né? Depois ela começou a fazer Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. Hoje em dia ela é fera em Libras, né? Trabalha em escolas com Libras e tal. Mas ela entendia muito bem o que ele queria, né? Então, assim, os pais, às vezes, eles entendem, tá? Mas isso não é uma comunicação funcional, gente. Seu filho não vai ficar numa caixinha, seu filho não vai ficar na sua casa pro resto da vida. Às vezes pode até ser que fique, né? Com você. Mas, assim, pode acontecer. Eu acho que o que todo pai e toda mãe quer é que o filho desenvolva, né? Que ele tenha desenvolvimento social, que ele vive a vida dele com independência e autonomia, tá? Então, o PECS, ele traz isso, uma comunicação funcional, traz uma autonomia para essa criança, tá? Uma independência para ela. Vamos lá. Pode ser de baixa ou de alta tecnologia. Por que baixa ou alta tecnologia? Você pode utilizar o PECS em forma de... Aqui, na verdade, o PECS. Você pode utilizar ele em forma de figuras, né? Figuras você mesmo fazer, né? Figuras 2D, que a gente chama, né? Você mesmo fazer, você mesmo ir lá e montar. Você pode também comprar, porque vende o material do PECS, né? Pronto. Ou você pode utilizar ele de forma digital também, né? Colocar lá no computador, no celularzinho da criança, tá bom? Pode ser usado com idades e deficiências variadas que tenham dificuldade de comunicação, com comprometimento na fala. Lembrando a vocês que autismo não é deficiência, tá? Autismo é uma condição. A pessoa, ela tem autismo, ela é autista, então ela não é deficiente, tá bom? Em nenhum momento aqui, quando a gente fala de aba, a gente quer tirar o autismo dessa pessoa,
a gente está dizendo que o autismo pode sair, que a pessoa pode se tornar um não autista. Não, não é isso que a gente está querendo dizer aqui, tá? A todo momento a gente diz, né, a gente está querendo passar que o ABA é uma forma de fazer com que essa pessoa ela se desenvolva mais, que ela tenha autonomia e independência na vida dela, tá? Então, assim, quando a gente diz aqui no slide que pode ser usado em idades em deficiências variadas, é porque o PECS ele não é algo exclusivo para autistas, tá? Não é exclusivo, gente. Ele pode ser utilizado também para você que tem seu filho aí neurotípico e que está com algum comprometimento na fala. Ou, de repente, essa criança não vai falar, tem um diagnóstico realmente que não fala, você também pode utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser usada... Não, já falei, né? E o PECS consiste em 6 fases, tá? Então, muita gente, às vezes, já ouviu falar do PECS, mas não sabe das fases que precisa perpassar o PECS, tá bom? Para ele ser bem efetivo, né? E ser bem utilizado. Então, vamos lá. Comunicação né? A gente, no PECS, a gente tem a comunicação aumentativa. O que seria a comunicação aumentativa? Que é o suporte complementar para a fala, né? E a comunicação alternativa, que dá o suporte quando precisa desenvolver a fala ou a fala sofreu alguma mudança, tá bom? O PECS ele tem o objetivo de desenvolver a independência, eu já falei isso com vocês, né? Ele funciona, ele é funcional, né? E para que ele seja funcional, para que ele funcione bem, é necessário que tenha a tríade de sucesso, né? A união entre família, escola e terapia, tá bom? E a casa também, né? Na verdade, aqui não é nem a tríade de sucesso, né? Aqui já passou, porque a gente tem a união de escola, casa, comunidade, terapia. Na verdade, quando a gente fala casa, é família, né? Então, vamos lá. Importante criar oportunidades de comunicação. A mesma coisa que a gente faz no ensino dos operantes verbais, lá no tato, no mando, a gente vai fazer também no PECS, tá bom? A gente vai incitar ele a utilizar o PECS. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar os brinquedos no alto, a gente vai colocar bebidas e comidas em lugar que não seja de fácil acesso, a gente vai colocar coisas preferidas dessa criança também em lugares que não sejam fácil acesso, tá bom? De repente a gente vai colocar num pote muito apertado que a criança não consiga abrir, porque a gente tem que estimular a comunicação dela, porque existem crianças com autismo que elas não se comunicam, tá? De forma nenhuma, elas vão lá, pegam na sua mão para você pegar o que ela quer. Ou a gente acaba deixando, né, para facilitar, poxa, né, meu filho e tal, ou meu aluno tem autismo, vou deixar as coisas aqui de fácil acesso para ele. Mas se ele utiliza o PECS, ou se você está ensinando o PECS, isso não é legal, gente, porque ele vai passar a não utilizar ou ele não vai aprender, não vai ter o porquê ele utilizar. Vocês têm que usar uma motivação para ele, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou falar, já vou liberar para vocês qual é a palavra-chave de hoje. Espera um pouquinho? Então eu vou esperar um pouquinho. Então, a importância... Gente, geralmente eu espero um pouquinho para falar sobre a palavra-chave, porque o que acontece? A gente não tem lista de presença, né? É muito complicado fazer lista de presença quando a gente está fazendo uma live pelo YouTube. Então, a gente faz isso para poder ver se realmente vocês estão participando da live, né? Porque é importante que vocês estejam aqui participando. E assim, para quem não tá assistindo ao vivo, que vai assistir depois que tá gravado, também não tem problema nenhum, tá? Porque vocês vão assistir, vocês vão ver qual é a palavra-chave. A gente só vai liberar mesmo certificados amanhã, que é no último dia, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente vai liberar a palavra-chave para vocês. Porque eu sei que tem gente que fica aqui a todo momento pedindo, né? Palavra-chave, mas se vocês precisam sair, se tá acontecendo alguma coisa, não tem problema nenhum, vai ficar gravado e vocês conseguem pegar depois, tá? Então, mais pra frente um pouquinho, eu falo a palavra-chave pra vocês. Então, vamos lá. Materiais para construção do PECS. Aqui, gente, eu trouxe pra vocês uma alternativa, né, de vocês estarem construindo um PECS. Vocês podem comprar também, tá? Mas, assim, acaba se tornando um pouco custoso. Agora, eu não sei exatamente o preço que custa o PECS já pronto para vocês comprarem, tá? Mas tem também. Varia muito também de local para local que vocês forem comprar. E assim, é uma coisa que é fácil de fazer, tá? Vocês encontram o material facilmente. Então, assim, não tem essa necessidade, essa grande necessidade de estar comprando. Mas se vocês quiserem poupar trabalho, né?
mas eu passei aqui alguns materiais para ver, né, para vocês poderem construir o PEX. Então vamos lá. Velcro adesivado. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, já viram, né? Eu sei que tem o Brasil inteiro aqui com a gente, mas eu acredito que todos os lugares do Brasil devem ter. Porque é uma coisa simples, você acha em qualquer papelaria, tá? É um velcro, gente, que ele tem um adesivo atrás, assim, você retira o adesivo, como é um adesivo, né? Você retira e tem a parte mais crespinha, você retira e cola ele, tá bom? Então vocês vão precisar disso, do velcro adesivado. É porque eu não tenho aqui nenhum material pronto já para poder mostrar para vocês, tá? Mas aqui tem a foto, tem a imagenzinha, acho que dá para vocês entenderem, né? O velcro adesivado aqui nessa parte preta. Vocês vão precisar da pasta de comunicação. O que pode ser essa pasta de comunicação? Geralmente pode ser um fichário, aqueles fichários com espiral, que tem aquela parte dura, pode ser também, que é bacana, mas sem desenho, sem muita informação, tá, gente? Porque senão vai confundir, vai conflitar com as imagens que vocês vão colocar, tá? Ou pode ser também pasta normal, aquelas pastas que tem aquelas partes, né, para divisão, para vocês colocarem ali, pode ser também, tá? Então, vamos lá. Pode utilizar em sala de aula. Na verdade, gente, o PEX, assim, eu tô ensinando para vocês a forma de utilizar o PEX. Mas existem crianças que elas já têm o PEX, né? Já estão familiarizadas com o PEX. E o PEX é algo que elas vão carregar com ela para qualquer lugar. Por isso que tem crianças hoje em dia, tem alguns profissionais hoje em dia que preferem, né? Que utilizam da forma mais digital, né? Porque a criança carrega no celular, no tablet, enfim. Mas porque ela vai carregar com ela. É a forma de comunicação dela, tá, gente? A tira de sentença. O que seria uma tira de sentença? Tá vendo essa parte amarelinha que tá embaixo na imagem que estão aparecendo para vocês? Tem a pasta preta, né? Na frente tem um monte de velcro com umas figuras coladas. E embaixo, mais para baixo, assim, aqui termina a pasta, aqui nessa parte de baixo, tem um velcro amarelo, né? Uma parte amarela com velcro. Ali é a tira de sentença. Ali, como que vocês vão ter que fazer? Se a pasta não tiver uma parte maior ali, o fichário, né? Tá, eu consigo usar o mouse. Não tá aparecendo, não. Tá. Então, vamos lá. Essa parte amarelinha, vocês, né? Aí vocês vão ter que ter uma parte assim sobrando, tá? De rotina para todo lugar. Isso. Então, essa parte amarelinha, ela vai ter que ter um velcro atrás e um velcro na frente. Por quê? O velcro de trás, vocês vão colar na pasta. E o velcro da frente, a criança vai colar o que ela quer, tá? Os cardzinhos, as figuras. Então, essa parte vai precisar de dois velcros adesivados, um atrás e outro na frente, tá bom? Vamos lá. Aí você, a tira de sentença. Vamos lá. Páginas de sulfite colorido, tá? Papéis coloridos. Gente, papel colorido em si não é obrigatório. Mas a gente gosta de utilizar papel colorido porque chama mais a atenção da criança. E assim, a criança com autismo, né? O autista, ele tem muita dificuldade de organização, né? Então, tudo que você fizer para ficar mais organizado para ele, para ser mais estruturado para ele poder conseguir acompanhar é melhor. Então, na folha colorida, vocês podem dividir, por exemplo. Vocês podem dividir. O verde vai ser coisas da área social. O rosa vai ser coisas escolares. O amarelo vai ser, sei lá, brinquedos, sabe? Coisas assim. Vocês podem dividir. E aí vocês vão ensinando para a criança até ela pegar que cada cor representa algo, tá bom? Se for crianças que saibam ler ou escrever, vocês podem até escrever ali o porquê daquela cor. Fazer um post-itzinho do lado assim, né? Para ela poder entender. Com o tempo, isso já vai se tornar, né? Tipo, ela já vai saber se só de olhar, tá bom? Folhas para plastificação, né? Vocês vão precisar pegar as imagens, imprimir, depois plastificar, né? Mas aí, tipo, vocês podem plastificar até em casa. Eu vou tentar ver, gente, se eu faço um vídeo no YouTube explicando pra vocês passo a passo como é que faz o PEX. De repente eu pego um monte de material ali. A plastificação também dá pra fazer em casa sem ter a plastificadora, tá? Vocês podem pegar aquelas folhas duras, tipo de
de pasta mesmo, né? Botar uma na frente e uma atrás da folha, e aí vocês passam fita ali em tudo, né? Fica plastificado e dá para a criança ver, tá? Mas ou então vocês também podem utilizar uma plastificadora. De repente é até interessante comprar uma plastificadorazinha pequena, porque se vocês tiverem bastante crianças que tenham dificuldade na comunicação, dificuldade na linguagem, vocês vão estar fazendo bastante, né? Então é interessante. E poupa trabalho também, né, gente? Alça para pasta de comunicação. Precisa ter alça, tá, gente? Isso é muito importante. Vocês precisam colocar uma alça para a criança carregar. Assim, pode até ser que não tenha, mas, pô, é ruim, né? A criança ficar carregando a pasta assim o tempo inteiro, tá? E as imagens, né? Vamos lá. Fases do PECS. Lembra que eu falei que o PECS ele é dividido em 6 fases? Eles contêm 6 fases. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre essas fases, tá? A fase 1 é como comunicar. A fase 2, distância e persistência, discriminação de figuras, estrutura de sentença ou oração, responder o que você quer e comentar. Vamos agora falar um pouco sobre cada uma dessas fases, tá bom? A fase 1, como comunicar, né? Esse é o nome da fase. Trocar uma figura por itens ou atividades que realmente desejam. Gente, o que seria a fase 1? Seria você... Lembra que a gente está trabalhando, vamos recapitular aí. Lembra que no PECS a gente trabalha com figuras. Essas figuras representam o que a criança quer falar, né? Em forma de figuras, tá? Não é em forma de escrita, é em forma de figura. Até tem. Chega numa parte que a gente começa a fazer algumas coisas escritas, mas na maioria das vezes a gente faz com forma de figura, tá? Então vamos lá. A criança, ela quer água. A gente tem uma figura ali que representa a água. A gente vai cortar, a gente vai imprimir, cortar essa figura num quadradinho. Geralmente a gente utiliza quadrados do mesmo tamanho, padrões, tá? E aí a gente vai cortar a figura naquele quadradinho. O que a criança ela vai fazer nesse primeiro momento? Que ela está aprendendo a como se comunicar. Você, né? Como o aplicador. Você vai mostrar para ela o que ela quer, né? Tipo assim, você vai mostrar isso aqui para ela e vai vincular isso com a figura da água, tá? É complicado, né? Porque a água tem o copo, então a criança pode confundir. Mas... Ou então você abre a torneira, mostra a água caindo, enfim, tá? Então vamos botar copo. Você mostra o copo e mostra a figura do copo para ela. Até ela vincular copo com a figura. Mas na maioria das vezes, gente, isso ela já vai saber, tá? Por causa dos operantes verbais, enfim. Você vai vincular o copo com a figura copo. E o que você vai fazer para ela? Você vai dar o comando, né? Ela precisa pedir e você vai mostrar a mão aberta para ela. Nesse primeiro momento de como que ela, né, dela está aprendendo a como se comunicar, você sempre vai ter que ter a mão já aberta para ela saber que ela precisa entregar a figura na sua mão, tá? Então vamos lá. Quando ver um objeto altamente preferido, né, o estudante, a criança, pegará a imagem do objeto, se aproximará do terapeuta e deixará a imagem na mão do terapeuta. Ao fazer isso, a criança inicia um ato comunicativo para obter um resultado concreto dentro de um contexto social, tá? Em todos os slides, falando sobre as fases do PECS, eu vou colocar algumas dicas importantes aqui, tá? Nesse slide de como a criança se comunicar, né, a gente não utiliza estímulos verbais. Na verdade, eu acho que em quase todo o processo do PECS, a gente não utiliza estímulos verbais, tá? Tipo, o que você quer? O que é isso? Não, tá bom? A gente usa diferentes tipos de reforçadores, isso aí, né, em toda a aplicação do ABA. E a gente modifica as figuras e os símbolos para atender as habilidades melhores da criança, tá? A gente vai modificando até a gente ver qual a figura que vai se adaptar mais para ela, tá bom? E é legal também a gente variar o local onde ficam as figuras, mas isso aí é para depois. Porque agora, nesse primeiro momento, ela não tá nem aprendendo a tirar do PECS, ela tá aprendendo só a vincular a figura com o que ela quer, com o objeto que ela quer, tá bom? Então vamos lá. A gente também apresenta a mão aberta na hora certa, tá? A gente vai apresentar a mão aberta na hora que for para ela entregar, porque ela vai vincular que toda vez que tiver com a mão aberta naquela hora, ela precisa entregar. E vai esperar a iniciação da criança. Não realiza interação social com a criança. O que seria não realizar interação social, né? Não tá ali em contato tal com a criança. Você vai realmente só deixar a mão aberta, tá? E você vai esperar a iniciação dela. No primeiro momento, é lógico que você não vai esperar, né? Que você está ensinando a ela. Mas, conforme vai passando, você vai vendo que ela está aprendendo, você vai sempre esperar que ela inicie, ela pegue a figura e coloque na sua mão.
Mas você tem que estar com a mão aberta. Nesse primeiro momento que ela está aprendendo a se comunicar. Tá bom? É interessante também dizer que em todo o trabalho do PECS a gente pode utilizar 2 intermediadores. A gente pode utilizar 2 pessoas ali fazendo a aplicação, né? Ensinando o PECS para essa criança. Tá? Mas nada impede também que seja só você. É porque com 2 pessoas é mais fácil. Né? Geralmente, quando vocês forem ver em algum manual, em alguma coisa do PECS, sempre vai estar dizendo de 2 pessoas. Né? Mas a gente consegue também utilizar sozinho. Tá? Mas é que com 2 pessoas se torna mais fácil, mais prático, mais rápido. Tá bom? Mas essas 2 pessoas têm que ser pessoas que estimulem a criança. Que tenha contato e que a criança se sinta bem, confortável com essa pessoa. Tá bom? Nessa parte também de como se comunicar, né, no PECS, a gente também tem um objetivo para estar alcançando, tá? E aqui a gente vai entrar no objetivo final, né, que a gente começa ensinando a criança a se comunicar. Então, qual é o objetivo final? O que a gente quer alcançar nessa primeira fase do PECS, tá? É que o aluno, né, que a criança retire a figura da pasta e entregue na mão do aplicador, sem ajuda e espontaneamente. Tá? De início, foi como eu falei, a gente não vai usar a pasta, a gente vai só parear a figura com o objeto. Mas depois a gente vai mostrando, vai incitando para ela que a figura ela sempre vai ficar na pasta. E ela precisa tirar da pasta e entregar para a pessoa que está com a mão aberta para ela, tá? Esse é o objetivo final. Olha, no Mercado Livre eu não sei se tem, mas vocês podem estar pesquisando, tá bom? Fase 2, distância e persistência. Essa é a fase 2 do PECS, tá, gente? Os indivíduos aprendem a generalizar essa nova habilidade usando-a em lugares diferentes, com pessoas diferentes e percorrendo distâncias. Eles também são ensinados a serem comunicadores mais persistentes. Tá? O próprio nome diz distância e persistência. Já dá para, né? O próprio nome, quando vocês lembrarem do nome, vocês vão lembrar do que é. Nessa parte, o que acontece? A gente fica um pouco distante da criança, isso aí começando. Tudo que eu vou falar aqui vai ser no início, até a gente atingir o objetivo final, tá? Então, no início que você está começando a ensinar a fase 2 do PECS, que é a distância e persistência, você vai se manter um pouco longe dessa criança, tá? E você pode, de início, apresentar a mão para ela, não tem problema nenhum, mas com o tempo você tenta tirar isso, fazer com que ela procure você, ela chame você e ela entregue, tá bom? Você se afasta dela, fica um pouco distante, como se ela estivesse aqui, você estivesse aqui, a criança mais pra lá na frente, tá? E ela tem que vir na pasta, ela tem que tirar o que ela quer e ela tem que procurar você e entregar isso pra você, tá? Foi como eu falei, no início você pode estar com a mão aberta, mas depois ela precisa chamar a sua atenção e te entregar. Pra que é isso? Justamente para ensinar a criança em momentos, vamos supor, a mãe da criança tá lá lavando a louça, fazendo comida, alguma coisa, ela quer alguma coisa, né? Ela vai lá no PECS, ela tira da pasta, ela entrega na mão da mãe. A mãe sabe o que ela quer, né? E por que a gente diz que é bom utilizar com pessoas diferentes em lugares diferentes? Né? Para a criança não condicionar aquilo à mesma pessoa ou ao mesmo lugar. Lembra que a gente falou que a aprendizagem na aba precisa ser generalizada? Então, por isso que a gente usa esses contextos e pessoas diferentes, tá? Dicas importantes também, tá bom? Não utilize dicas verbais, mais uma vez, né? Ensine diversas figuras para a criança, tá? Apresentando uma de cada vez. A gente não vai também sair apresentando um monte de figura no mesmo dia, não, tá, gente? Utilize vários parceiros de comunicação, né? Principalmente nessa parte, tá? Crie muitas oportunidades para solicitação espontânea durante o dia a dia da criança. A gente pode até estar falando com os pais, trabalhando com os pais, né? Ensinando eles como fazer, para eles estarem fazendo no dia a dia, no cotidiano dessas crianças, assim como professores também, tá? E aumente gradualmente a distância da criança e da pasta, tá bom? Automaticamente você vai aumentando a sua distância dessa criança e ela precisa te procurar para poder te entregar, tá bom? E também é importante também que a criança aprenda que ela precisa ir até a pasta procurar o que ela quer. Porque em casa essa criança não vai ficar andando com essa pasta debaixo do braço o tempo inteiro, né, gente? Então vamos lá. Lembrando que a aprendizagem é para todos os contextos, é para a vida dessa criança, tá? E qual é o objetivo final dessa parte 2 do PECS, essa fase 2? É que o aluno vá até a pasta de comunicação, retire a figura, vá até o aplicador, chame a atenção dele e entregue a figura na mão dele. Esse é o objetivo final que a gente está alcançando, que a gente quer alcançar, né?
Você achou difícil entender, Marcela? Ah, tá. O TEA nível 3, né? Sim. O TEA nível 3, a maioria deles não tem comunicação, né? Mas assim, gente, depende muito, porque lembrando que o PECS você vai estar aplicando junto com os contextos da aba, tá? E a gente consegue aplicar a aba assim para um TEA nível 3, tá bom? Dependendo, lógico, mas assim, o TEA nível 3, provavelmente ele toma medicação, né? Ele é acompanhado por um especialista, tá bom? Ele provavelmente também tem outros terapeutas envolvidos no tratamento. Vai ser um pouco mais difícil? Vai ser. Gente, tudo com TEA nível 3 acaba se tornando um pouco mais difícil, mas com prática, com uma supervisão te apoiando, né? Com uma supervisão ali junto com você, tá? Você tendo essa parceria com a família, com os outros terapeutas, com o médico, você consegue, tá bom, gente? Nada é 100% impossível, tá? A gente precisa ter um pouco de disposição, um pouco de garra e acreditar mais na criança também, tá bom? Existe uma adulta com TEA, o nome dela é Temple Gandhi. Eu não tenho certeza se ela é TEA nível 3, mas eu acredito que sim, pelo nível de comprometimento que ela tinha, né? E geralmente, pra gente classificar o TEA em níveis, geralmente a gente observa o nível de dependência dessa criança também, tá? Então, muitas das vezes existe um TEA que é nível 3. Eita, passei aqui pra caramba os slides. Muitas das vezes tem um TEA que ele é nível 3, mas você vai ver que ele, assim, não é tanto de se agredir, ele não tem muitos comportamentos que a gente acha que é típico de um TEA nível 3, né? Muitas das vezes ele é mais controlado. Mas por quê? Porque ele tem um nível de comprometimento na independência dele muito grande, ele depende muito. Então, o médico, ele acaba classificando esse TEA como nível 3, tá? Mas a gente consegue sim, tá bom? E no nosso curso, você vai estar vendo que fica bem mais fácil para pegar. Eu acredito que aqui também eu tô tentando, né, fazer a explanação mais fácil possível, tá? Então, vamos lá, vamos para a fase 3. A fase 3 é discriminação. Sim, a Temple Grande é professora universitária, mas você, Melina, já viu toda a história dela? Ela não era, né? Ela sempre foi TEA. Uma pessoa, ela não se torna TEA, ela nasce TEA. Ela teve várias dificuldades durante o processo da vida dela. É óbvio que ela teve pais com situação um pouco melhor financeiramente, pais que investiram nela, né? Que ajudaram muito ela, sim. Ela também morava nos Estados Unidos, é um contexto diferente do nosso, né? Mas, para ela se tornar uma professora universitária, ela passou por processos. Ela teve bons terapeutas, né? Boas aplicações, enfim, né? Mas eu não vou me ater muito a isso, tá, gente? Eu vou falar aqui, vou falar aqui agora sobre a fase 3, tá? Que é a discriminação de figuras nessa fase 3. Então, vamos lá. Os alunos aprendem a trabalhar entre duas ou mais figuras para pedir seus itens favoritos. Então, nessa fase 3, a criança subentende que ela já passou por todas as fases, fase 1, fase 2, tá? Ou ela já tem a fase 1 e a fase 2, ela já sabe, mas dificilmente no PECS a criança vai saber uma parte e não vai saber outra, tá? Quando ela inicia no PECS, você está iniciando o PECS com ela. Então, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar com mais figuras. Até a fase 2, a gente trabalha com uma figura por vez, tá? Na fase 3, a gente vai variando. Nessa fase, a gente pode trabalhar com figuras e objetos altamente preferidos versus não preferidos, tá? Quando a gente trabalha com figuras e objetos altamente preferido versus não preferido, fica mais previsível, né? A gente saber o que a criança vai querer, a gente saber, né, qual é a figura correta, né? E as consequências são mais significativas para essa criança também, né? Porque ela tem um objeto que é preferido e o outro que não é preferido. Então, automaticamente, é óbvio que ela vai querer esse objeto que é preferido. A gente vai ter uma certa previsibilidade da resposta dela. Ela vai ficar mais motivada com isso a aprender, né? Mas a gente também pode trabalhar com objetos altamente preferidos versus altamente preferido. 2 objetos altamente preferidos juntos e figuras também. Aí vai ficar mais difícil a gente ter uma previsibilidade, né? E também acaba se tornando assim, menos significativo para a criança, né? Ela não tem muito significado inicialmente. Mas a gente até trabalha com essa questão de objetos altamente preferidos versus altamente preferido. 2 objetos e figuras altamente preferidos mais para frente, quando a criança ela já está mais evoluída, tá bom? Então vamos lá.
Então, vamos lá. Nessa, a gente vai passar aqui o slide. Não, aqui já está na fase 4, né? Então, deixa eu falar um pouquinho mais com vocês sobre essa fase de discriminação de figuras para ver se ficou claro. Então, a gente vai trabalhar nessa fase de discriminação por figura com 2 figuras ou mais e pedindo seus itens favoritos. Vai ser basicamente a mesma coisa que a gente já trabalhou anteriormente, só que inserindo aí outras figuras, tá? A gente pode colocar 2 figuras no PEX e ela vai ter que saber escolher. Ou a gente pode botar na mesinha para ela saber discriminar primeiro, tá bom? Essa fase 3, ela é bem rapidinha, né? É mais assim, para saber que existe. Mas isso aí vocês não precisam... como é que eu vou explicar? Essa fase 3 é só para vocês saberem que existe, que a criança precisa passar por isso, né? Por escolher entre mais figuras. Mas vocês precisam fazer assim, exatamente assim. Agora eu vou fazer na 1, agora eu tô fazendo na 2, agora eu tô fazendo na 3. Entendeu? Vamos lá. Fase 4, estrutura de sentença ou oração. A gente já passou pela fase 1, 2 e 3 e agora a gente está na fase 4. As crianças aprendem a construir frases simples em uma tira de sentença, usando um ícone eu quero, seguido por uma figura do item que está sendo solicitado. Então vamos lá, prestem atenção na fase 3, na fase 4, né? Um pouquinho só, mais complexa. E ela está numa fase de maior evolução, né? A criança que ela já está mais evoluída em termos da comunicação alternativa, em termos de utilização do PEX. Aqui a gente vai utilizar a tira de sentença, que foi o que eu falei para vocês, lembra? Aquela parte amarelinha que fica lá embaixo na pasta. Tem até uma figurinha redondinha aqui no lado do slide que mostra, né? Essa parte amarelinha. Gente, eu botei amarelo, mas não precisa ser amarelo. Pode ser vermelho, tá? Importante que seja diferente da cor da pasta, tá bom? É legal também que a tira de sentença seja uma cor diferenciada das folhas que vão estar dentro com as figuras do PEX, tá? Para ela entender que aquilo ali, que aquela cor ali é uma tira de sentença que ela precisa entregar quando ela quer falar alguma coisa, tá bom? O nosso objetivo na tira de sentença é que ela forme frases, coisas que ela quer. Por exemplo, eu quero bola, eu quero biscoito, eu quero, entendeu? Então, nessa parte aqui, ela tá aprendendo a construir frases. Tá? E ela sempre vai começar com o ícone eu quero. Como que você pode fazer? No início da aprendizagem, é óbvio, você vai explicar para ela o que é essa tirinha do eu quero. Você vai explicar para ela, né, que quando tiver aquela tirinha eu quero, é porque ela precisa entregar dizendo que ela quer alguma coisa, tá? Então, assim, lá na parte da tira de sentença, no início, é interessante que vocês já deixem o eu quero lá, tá? E aí ela só coloque mesmo a figura das coisas que ela quer. Mas, mais pra frente, vocês podem estimular ela a pegar essa figura do eu quero, colocar lá e depois botar as figuras, tá? Então, vamos lá, as dicas importantes. Não utilizar solicitações verbais ainda, tá? A gente não utiliza. Além do treinamento estruturado, crie oportunidades. Sim, o que é o treinamento estruturado? A gente já falou sobre isso, sobre o DTT. Né? Tudo bem que o DTT está dentro da aba, mas a gente também pode utilizar o treinamento estruturado aqui no PEX, tá? Que é a gente seguir uma ordem, um cronograma que a gente quer ensinar para a criança. Mas a gente também precisa criar oportunidades para que ela faça esses pedidos, né? A gente não pode também deixar tudo ali disponível na mesa para ela ir pedindo. Lógico, no primeiro momento que a gente está ensinando, a gente faz isso. Mas a gente tem que estimular. E isso a gente pode fazer com a ajuda do AT, que vai estar em casa, ou a gente pode fazer também com a ajuda dos pais, né? Nunca insista na fala. Gente, agora a gente vai chegar numa parte aqui que é bem polêmica, pode-se dizer, né? Porque muitas pessoas têm preconceito com PEX por causa da questão da fala. E muita gente também acha, eu vou utilizar PEX para que a criança comece a falar. Como eu falei com vocês, existem crianças dentro do autismo que não desenvolvem a fala e nem vão desenvolver. Tá? Eu não estou dizendo porque, eu que estou afirmando. Não, é em cima de pesquisas, são estudos que dizem isso, tá? Então, assim, não insista, gente, na fala dessa criança. Isso pode deixar a criança irritada, pode deixar a criança nervosa e pode perder todo o trabalho que você já fez com a criança até aqui dentro do uso do PEX, tá? O PEX não é uma coisa ruim. O PEX não é algo para fazer com que a criança não fale. O PEX está ali para ajudar essa criança, para trazer autonomia para a vida dela, independência na vida dela, tá? Para trazer comunicação. Lembra que a gente falou que a comunicação ela não é sinônimo de fala.
né? A comunicação, existem várias formas da gente se comunicar, né? Uma criança que é surda, ela pode sim falar, mas a gente não fica a vida inteira ensinando ela a falar. A gente já vai logo e ensina a língua de sinais para ela. Por que uma criança com TEA, a gente quer ficar a vida inteira teimando numa coisa que às vezes não vai evoluir, né? Então a gente precisa incitar a pessoa a aprender o PECS. É lógico que a gente pode sim tentar ver se essa criança está desenvolvendo a fala. Existem crianças que utilizam PECS que acabam desenvolvendo a fala e desenvolvem a comunicação muito bem, né? Porque a gente sabe que a maioria das crianças autistas, elas não tem problema nenhum na parte, neurologicamente falando, da fala, das cordas vocais, nenhum. O problema mesmo é a questão, né? Que o autista, o problema é a parte mesmo das funções neurológicas dele, que funciona diferente, ele acaba não desenvolvendo a fala, tá? Então, existem crianças que trabalham com PECS que desenvolvem a fala, mas existem outras que não. Então, a gente não deve insistir na fala. O que a gente pode fazer é esperar em torno de uns 5 segundinhos para ver se a criança ela vai responder, uns 5 minutinhos, né? Para ver se a criança vai falar. Mas a gente não deve insistir, tá bom? Nunca insista na fala. Não retenha o reforçador se a criança não falar. Gente, tem gente que faz isso, tá? Ela tá trabalhando com PECS, e depois ela vai em si, ela tira, por exemplo, ela tá com reforçador. Se a criança ela estimula essa criança, fica pedindo, né, estimulando essa criança para falar. Se a criança não fala, ela retém o reforçador. Ela não dá o reforçador para a criança. Mesmo quando a criança acerta no ensino do PECS que ela tá fazendo ali na instrução, mas a criança não desenvolveu a fala que ela queria, ela retém. Gente, não faça isso, tá? Vocês vão desmoronar com todo o ensino de vocês. Vamos lá para a fase 5, a gente está quase acabando, tá bom? A fase 5 é responder a o que você quer, tá? Então vamos lá, responder o que você quer. No caso, isso é uma pergunta, né? E a criança ela tá respondendo a essa pergunta, tá? As crianças elas aprendem a usar o PECS para responder perguntas como o que você quer e outras perguntas também, tá? Desculpa, gente. No caso aqui da fase 5, a gente está utilizando a parte do que você quer, tá? Mas ela também pode utilizar para responder outras perguntas. Mas nessa fase 5 especificamente, a gente está utilizando isso aqui. O objetivo é que a criança seja consistente, tá? É que ela fique consistentemente, né, te pedindo. Mais rápida que a ajuda ou a dica. Ela precisa fazer com independência. Então, o objetivo, gente, é que a criança seja mais rápida que a ajuda que você vai dar, tá? Ou a dica, né? E ela precisa fazer com independência, tá? A gente tem algumas dicas aqui falando dessa fase 5. Reforce verbalmente e tangivelmente a cada resposta correta, tá? Aqui, no caso, a gente pode reforçar verbalmente. Tá, então vamos lá. O objetivo... Não, eu errei aqui, gente. Use dicas atrasadas para treinar durante essa fase. Sim, por que utilizar dicas atrasadas, né? A gente pode utilizar dicas, tá, gente? Em toda a fase do PECS, tá bom? Eu não falei, mas eu acho que vocês já estão aí safos nisso, né? Dicas e ajudas a gente pode utilizar sempre, tá? Lembrando que o PECS também faz parte da aba. Ele não é uma coisa exclusiva da aba, mas a gente utiliza, tá bom? Então, vamos lá. A gente pode utilizar dicas e ajudas sim na fase 5, só que é bom a gente atrasar, por quê? Porque aqui nessa fase 5 a gente está estimulando a criança a responder uma pergunta. Então, se a gente for logo na hora que, não respondeu correto, ou não simplesmente não respondeu, eu for logo dar uma dica e ajuda, eu não vou estimular ela a estar respondendo, tá bom? A gente espera um pouquinho, se ela não responder, aí a gente entra. Continue a variar várias oportunidades de comunicação durante o dia, tá? A gente continua. Criar oportunidades para resposta, tá bom? A gente também vai fazer. E para ela pedir espontaneamente também, tá? Aponte ou toque o cartão. Eu quero e pergunte o que você quer. Sim, quando a gente está fazendo isso, a gente aponta para o cartão eu quero. E depois pergunta o que você quer. A gente está estimulando, a gente está ensinando a criança que quando você pergunta o que você quer, ela precisa colocar o cartão eu quero lá na tira de sentença e o que ela quer, tá bom? A figura do que ela quer. Crie múltiplas oportunidades de pedidos na mesma lição, tá? No mesmo dia, no caso, você preparou uma lição para ela,
né, do que você vai fazer, mas aí você vai criar múltiplas também, tá? Pra gente não ficar trabalhando só aquela mesma coisa. Vamos lá. Fase 6 e última do PEX, tá? Vamos prestar atenção aí. Comentar. As crianças são ensinadas a comentar em resposta a perguntas como: o que você quer, o que você ouve, o que é isso. Nessa fase 6, gente, a criança já tá assim com um nível de autonomia no PEX lá em cima, lá no alto, tá? Se de repente ela chegou, ela fez a fase 1, fez a fase 2, e não desenvolveu muito, a gente volta, tá bom? Não tem problema nenhum. Nessa fase 3, desculpa, gente, nessa fase 4, né, que é a fase comentar, as crianças elas são ensinadas, né? Aí você vê que aqui já aumentou o nível de perguntas. Na primeira fase, era só o que você quer, né? Agora já tem o que você vê, o que você ouve, o que é isso, tá bom? Já é uma parte total de comunicação. É quando a criança já tá mesmo ali na comunicação utilizando o PEX, tá bom? É a última fase, né? Elas aprendem a compor frases começando com eu vejo, eu ouço, eu sinto, isto é, e etc. Aqui ela já vai utilizar, lembra quando ela bota lá eu quero na tira de sentença? Nessa parte aqui, ela já está colocando essas outras palavrinhas na tira de sentença, né? Então, você já fez aquele pareamento do que você pede com como ela tem que responder. Por exemplo, quando você pergunta assim, o que você ouve? Aí você aponta, eu ouço, ou você faz a primeira vez para ela poder fazer, ou você dá uma ajuda, entendeu? Ela, nessa fase aqui, ela já pegou... Isso, na fase 6, eu falei que fase? Ai, desculpa, gente. Ainda bem que tem, né, gente aqui prestando atenção no que eu tô falando, para não falar errado. Então, vamos lá. Nessa fase 6, ela já aprendeu lá na fase 5, né, a vincular o que você quer com o eu quero. Então, ela já sabe mais ou menos que quando você pergunta, ela precisa te dar um cartãozinho. Então, isso aí ela já pegou, né? Melhor, ela precisa botar na tira de sentença e te entregar. Então, ela já também já está habituada a te entregar a tira de sentença com o que ela quer, porque ela já aprendeu também fases anteriores. Vocês conseguem entender que as fases elas são encadeadas? Elas vão indo assim encadeadamente, né? Para a criança poder aprender o passo a passo da comunicação? Então, nessa fase aqui fica mais fácil para você poder mostrar para ela que o que você ouve, ela precisa pegar um cartãozinho e colocar lá. Ela só precisa vincular o cartão certo, tá bom? Agora, algumas dicas importantes também, né? Como a gente tem em todos os slides, tá? Crie pelo menos 30 oportunidades. Gente, assim, é pelo menos 30, tá? Mas aí vai variar do seu tempo, do tempo de sessão, de como você tá organizando aí com a criança, tá bom? Ela precisa também fazer essas habilidades, né? Essa questão, essa fase 6, no dia a dia dela, com coisas funcionais, tá bom? E você pode utilizar um saco ou uma caixa surpresa para retirar os objetos familiares. Um álbum de foto, um vídeo favorito, tá bom? Alguma coisa surpresa, fica bem bacana também. Aí a gente está trabalhando o lúdico e o concreto nesse momento, tá? Quando a gente utiliza uma caixa tirando ali os objetos, fica bem bacana. E nós acabamos as nossas fases do PEX, espero que vocês tenham entendido, né? Se tiver alguma coisa importante, não, gente, desculpa, porque falou aqui comigo, eu me desconcentrei. Se tiver alguma dúvida ainda, vocês coloquem aí, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai, né, falar um pouquinho aqui, alguns adendos. Mas a gente já tá acabando, tá? É muito importante, gente, que antes da utilização do PEX se tenha uma meta de aprendizagem para cada criança, tá? Amanhã a gente vai falar sobre o PEI. E no PEI a gente estipula metas, tá? Objetivos, tá? Muito bacana também a aula de manhã. Não perde não, hein? Então, precisa que a gente tenha uma meta de aprendizagem, tá? Para cada criança, pois o programa deve ser individualmente adaptado para aprender as metas de aprendizagem de cada criança, tá? Então, ele precisa ser adaptado para cada criança, tá, gente? Cada criança é única, cada criança tem as suas dificuldades, tá bom? Sim, precisa ser em conjunto com a família, tá? Vamos lá. Importante aqui, gente, quando tiver esse pontinho de exclamação é porque o negócio é importante. Isso aqui é uma informação, tá? Que a gente tem a nível também de estudos, né? Então, vamos lá. Estudos demonstram que algumas crianças que usam o PEX também podem desenvolver a fala. Eu já falei isso com vocês, né? Porém, não force. Use somente o tempo necessário para isso, tá?
Então, já expliquei isso para vocês, eu acho que já está bem explicado, né? Não tem nem mais o que falar. E alguns programas para baixar figuras do PEX, tá bom? Aqui eu deixei para vocês alguns nomes de aplicativos, né? Uns 2 nomes de aplicativos onde vocês conseguem baixar as figurinhas do PEX, né? Porque você deve estar pensando, ai meu Deus, como é que eu vou lembrar, né? De tanta coisa. E lá é muito legal, tá, gente? Esses programas, eles têm toda a figura lá disponível para vocês. Aí vocês botam lá o nome do que vocês querem, eles vão lá e mostra a figurinha, vocês baixam, imprimem, tá bom? Então é o PictoSelector e o Arazaki, eu acho que é assim que se fala. Tá? Mas lá no nosso portal, gente, no portal dos alunos, a gente vai deixar disponibilizado aí mais de 600 cards para vocês, tá bom? De figurinhas, ou seja, vocês podem entrar lá e baixar essas figuras aí, imprimir e tal, tá bom? Vão ter mais de 600 cards aí de figuras para vocês, que a gente vai estar deixando. E quadro de rotinas e autismo. Esse é o nosso último slide antes dos avisos pra gente encerrar, tá? Gente, quadro de rotinas é muito importante para crianças com autismo. Eu sei que a gente tem um hábito muito, assim, de linkar quadro de rotinas com crianças com TDAH, né? Não sei se alguns de vocês sabem, já ouviram falar, os psicopedagogos vão saber muito bem. É muito importante, mas para crianças com TEA também é muito importante. Por quê? Porque melhora a comunicação delas, né? Traz previsibilidade, gente, e segurança, tá? Crianças com autismo, elas precisam ter antecipação daquilo que vai acontecer, porque traz uma maior segurança para elas, tá? Ajuda, né, a visualizar suas emoções, tá? Dentro ali do quadro de rotinas, é um suporte visual, né? Porque traz uma previsibilidade. Impõe limites também, tá bom? Aquele quadro de rotinas é legal para os pais aí conseguirem impor limites nessas crianças e desenvolve a independência e a autonomia dela, tá? Geralmente, no quadro de rotinas, a gente usa também, às vezes, quadro de rotinas sem ser um quadro estruturado num lugar só. A gente pode utilizar também figuras de rotina do dia a dia, tá? No guarda-roupa da criança, você bota lá a rotina do que ela vai fazer naquele dia. Ela vai tirar a roupa de dormir, ela vai guardar na gaveta tal, ela vai pegar a cueca, ela vai pegar a blusa, ela vai pegar o short. Passo a passo do que ela vai ter que fazer, tá? Na porta da sala, vocês deixam alguma coisa. Na porta da geladeira, entendeu? No banheiro, enfim, é legal. Ou também pode fazer um quadro de rotina como esse que eu botei aqui, tá? Quadro de rotina mais estruturadinho. E é isso, gente. A gente conseguiu encerrar nossa aula de hoje. Eu não tossi tanto, né? Graças a Deus, mas tô tomando remédio, chupando pastilha, enfim, para conseguir ir com a minha voz até amanhã. A gente conseguiu encerrar já, né, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, eu peço para que vocês digam aqui para mim se vocês gostaram, me dê o feedback, né? Lá na caixinha de perguntas, muitos de vocês botam, né, que gostaram, que amou e tudo. Isso é muito bom, gente, porque motiva a gente a estar fazendo mais lives como essa, motiva a gente a continuar, né? Enfim. Agora vamos para os nossos avisos aqui, tá? A gente vai ter caixinha de pergunta no Instagram, tá bom? No nosso Instagram a gente vai continuar com as caixinhas de pergunta. O grupo de interessados, tá, gente? Hoje a gente vai estar botando aí também mais um link aí no grupo, tá bom? Para quem ainda não entrou no grupo de interessados, a gente vai estar disponibilizando o link lá, tá bom? No WhatsApp, para vocês que estão interessados, né, de saber mais informações sobre o curso e também para vocês estarem recebendo aí com 2 horas de antecedência o link das inscrições, tá bom? E amanhã vai ser o nosso último dia de live, mas apesar de ser o nosso último dia, né, a gente vai estar com coisas aí muito importantes, o conteúdo tá excelente, tá? A gente vai estar falando sobre PEI, eu sei que é uma coisa que muitos de vocês têm dúvida, principalmente os professores, né? E a gente também amanhã vai estar disponibilizando todas as informações do nosso curso, o Aba Fácil 2.0, e abrindo as inscrições, tá bom? Lembrando que os 100 primeiros têm acesso a 2 anos de curso e também, né, do nosso apoio ali, da nossa consultoria, e todo mundo que adquiriu o curso já tem acesso a 1 ano, tá? Ao curso. Olha, uma coisa muito legal. Já a gente vai falar quem foi o ganhador do sorteio. Uma coisa muito legal. Amanhã a gente vai ter sorteio de livro, gente. Tá? Então fica ligadinho aí. Sabe qual vai ser o livro? Tá, a gente faz uma enquete para vocês escolherem qual livro vocês querem. Tá bom? E aí a gente faz o sorteio do livro. Vamos lá. A palavra-chave de hoje vai ser
comunicação, tá, gente? A palavra-chave de hoje é comunicação. Me ajudem aí, pessoal. Vai colocando a palavra-chave aí. Todo mundo dizendo que eu quero, né? Vocês querem livro. Livro é muito bom, né, gente? Eu também amo ler, Jéssica. Amo ler, amo, tá? Então, vamos lá. A palavra-chave de hoje é comunicação. E vamos falar agora o ganhador ou a ganhadora, né, do nosso sorteio lá. Então, fala aí pra gente. Pode liberar. Deixa eu abrir aqui, gente. YouTube. Vamos liberar para ver quem vai ser. Não, para mim não tá, não. Só tô esperando aqui. Eu acho que para vocês devem estar aparecendo, mas... foi! Olha o resultado. Quem ganhou foi a Pri Santos Vieira. Deve ser Priscila, né? Não sei. Então, vamos lá. Se você tá aí, Pri Santos Vieira, dá um alô. Tá bom? Diz aí se você tá feliz por ter ganho aí o nosso curso de TEA, né? Nosso curso de autismo, tá bom? Depois, ou você entra em contato com a gente entra em contato com você. Mas é interessante que você entre em contato com a gente, tá bom? Pri Santos Vieira, @Pri Santos Vieira. Gente, olha, não fiquem tristes, você tem a oportunidade de ganhar. Amanhã a gente tem mais sorteio, tá bom? Amanhã a gente tem mais sorteio. Então, vocês continuem para estar concorrendo ao sorteio, tá? Vocês lembrando que os critérios são: vocês precisam tirar uma foto, printar a tela, colocar lá, compartilhar nas stories de vocês e marcar a gente, tá? @AprendaAutismo e nos seguir também no Instagram, tá bom? Lembrando também da caixinha de pergunta que eu vou estar respondendo, tá? Faltam 10 minutos para as 2 horas. Ai, meu Deus. Eu vou tentar responder alguma pergunta aqui muito rápido, tá bom? Deixa eu tentar pegar aqui alguma pergunta. Deixa eu ver se tá aqui. Em sala de aula temos que fazer a pergunta da Andrea Pizzi, se não me engano. Em sala de aula temos que fazer quadro de rotinas na educação infantil. Se tiver crianças com TEA, tem que ter um só para ela? Olha, Pri, depende de como você vai fazer, né? Eu acho que se for mais ou menos nessa estrutura que eu falei, eu acho que você pode fazer um só. Não, um só não. Um só para todas as crianças, tá? Mas se de repente ela tem dificuldade ainda, em estar se socializando ali com as crianças, né, e tal, de repente você pode fazer umzinho só para ela se motivar. Mas não coloca separado assim na sala, não, né? Porque senão você pode estar como se você estivesse segregando essa criança e tudo mais, né? De repente faz um quadrinho menor, cola no caderno dela. Ou então, sabe o que você faz? Estimula os pais a fazerem em casa também. Interessante, tá bom? Mas o interessante é ter o quadro de rotinas, tá, gente? Gente, então eu acho que é isso, tá bom? Sei, né? Eu acho que é isso. E espero que vocês tenham... Jaqueline, você não tá no grupo? Então entra no grupo, tá? Tinha o link aqui. O link do grupo tá na descrição dos vídeos, gente. Aqui embaixo a gente tem descrição, tá? Aí tá os 2 links lá, o da jornada e o dos interessados no curso Aba Fácil, tá bom? Para estar se inscrevendo. Isso. Tá bom? Então é isso, gente. A gente acabou de botar a caixinha de perguntas lá, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que já foi, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, tá? Amanhã não perca, a aula tá muito boa. Então até amanhã, pessoal.